Bom dia, amada igreja. Saúdo-vos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os amados irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Isaías. Esse mês é um mês de festa, um mês especial em que comemoramos o aniversário, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, como acabamos de cantar. E faremos exposições a respeito do tema. E essa manhã escolhemos o texto de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Nós leremos do verso 1 ao verso 7. Escute com atenção a palavra do Senhor. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, ela restaura a alma. Ela dá vista aos cegos e ela mostra o nosso Redentor. Isaías capítulo 9, verso de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o lombo, os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que se anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Curve sua fronte, vamos orar. Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra bendita, Senhor. Tua palavra poderosa, Senhor, que criou os céus, terra e mar e tudo que nela se contém. É a mesma palavra lida aqui e que será anunciada, Senhor. Então nos fale, Deus, que não haja desperdício de tempo, de recursos, mas que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, os nossos corações sejam enchidos da Tua glória, cheios da Tua glória, na face bendita do Teu Filho, do menino amado Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Queridos, mês diferenciado durante o ano, que comemoramos a nossa redenção. Comemoramos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos diante desse livro, desse profeta Isaías, um profeta chamado por Deus para comunicar as verdades do Senhor a um povo que andava em trevas, um povo que andava distante. O povo estava sendo avisado do tipo de proceder, do caminho que eles estavam andando. E o ministério do profeta, todos os profetas, ele é basicamente anunciar as verdades do Pentateuco. Eles vão esmiuçar aquilo que estava no Pentateuco. Então, ele faz, o propósito dos profetas é então fazer com que o povo retorne à presença do Senhor por meio da lei. Fazer o povo relembrar e meditar nas bênçãos que Deus tinha prometido no Antigo Testamento, em anos anteriores, em séculos anteriores, as bênçãos, mas também relembrá-los das maldições em caso de descumprimento dessa aliança. Então, é um detalhamento da lei. Aquilo que a lei não detalhou, os profetas, então, vão detalhar conforme o povo de Deus vai se multiplicando e as circunstâncias vão aparecendo. O profeta Isaías, como todos os profetas, tem uma mensagem de julgamento. Nesse caso, uma mensagem de julgamento ao povo de Israel.
O povo de Israel havia se distanciado do Senhor, abandonado a palavra de Deus e se metido com ídolos. Nós vemos isso em capítulos anteriores a esses. Então, o profeta ele faz um julgamento, ele dá uma palavra de julgamento, mas ele sempre vem com a palavra de restauração. Associada ao Evangelho, associada à palavra de Deus, sempre tem julgamento, mas sempre vem uma palavra de restauração e encorajamento. Então, essa é uma das profecias mais maravilhosas do Antigo Testamento. Talvez seja mais anunciada nessa época de festa, em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, e nós vamos nos debruçar nela. Então, essa profecia nos dá uma esperança bendita para o futuro. E nós veremos esse texto, basicamente, 3 verdades contidas aqui. E a primeira verdade é que Deus promete grande luz a um povo envolto em profundas trevas. Deus promete grande luz a um povo que estava imerso nos seus próprios pecados e nas profundezas das suas trevas. Então, nós vemos aí no verso 1, diz o seguinte: mas a terra que estava aflita não continuará obscura. Então, existe uma terra angustiada, uma terra aflita. E por que dessa aflição? Há um motivo para isso. Se você voltar aí no capítulo 8, no verso 7, há um motivo para o coração dos judeus estarem aflitos. Capítulo 8, verso 7 diz assim: eis que o Senhor fará vir sobre as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. O rei da Assíria está vindo contra o povo de Israel como uma grande tempestade. Ele vai devastar todas as coisas. Mas se você voltar no capítulo 9, na verdade, o verso anterior, o verso 22 do capítulo 8, olha também ao tipo de angústia que esse povo estava sentindo. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados para densas trevas. Esse é o anúncio da destruição. Esse é o anúncio do julgamento do Senhor ao seu próprio povo. Um povo que havia se desviado do caminho do Senhor, da lei do Senhor. E existe um julgamento para pecadores, transgressores e rebeldes à lei do Senhor. E é isso que Deus está falando. Deus está dando julgamento, mas dando também salvação. Veremos isso nos versos seguintes. Então, a terra estava aflita. Essa palavra é muito interessante, que é angustiado. Dá uma ideia de agonia, de miséria, de uma inquietude que não cessa, uma agitação que não passa. Não permanecerá na escuridão. Então, fala que estava aflita, mas também já dá uma promessa de que o povo de Deus não vai permanecer assim. Não vai permanecer nessa obscuridade, nessa escuridão que sempre é consequência do pecado do povo. E aqui o profeta ele nos faz um contraste muito interessante. Ele fala, primeiro tornou desprezível. Então, ele vai começar a falar de uma terra, na verdade, da terra de Israel, mas de 2 regiões específicas, de 2 localidades dentro do povo de Israel. Vai falar que, primeiro, ele tornou desprezível, mas nos últimos tornou glorioso. Então, ele faz esse contraste, esse paralelo. No momento, ele tornou desprezível, no futuro, mas ele vai tornar esse lugar glorioso. E que locais são esses? Ele vai falar da terra de Zebulon e da terra de Naftali. Se você conhece um pouco da geografia da terra de Israel, do Antigo Testamento, você vai ver que essas 2 tribos elas se instauraram no extremo norte do território de Israel. Zebulon é um dos filhos de Jacó, ele foi um dos últimos filhos de Lia, e Naftali é o último filho de Bila. Se você é o terceiro irmão da sua família, você sabe como é que funciona. As pessoas lembram do nome do primeiro, do segundo, o do terceiro é o bichinho, é algo desse tipo. Eles não lembram de você. Então, essas 2 tribos, elas estão no local desprezível. Elas estão no local afastado da comunhão inteira do povo de Israel, principalmente de Judá, e do local de adoração em Jerusalém. Então, o profeta ele nos dá uma precisão da profecia. Então, ele vai falar que essas 2 terras eram desprezadas, elas eram isoladas, eram inferiores.
elas eram inferiores, mas algo muito interessante acontece no Novo Testamento. Quando Jesus vai começar o seu ministério, por onde ele começa? Mateus 4, 12, 13 nos dá a resposta, fala assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, essa região toda ao norte de Israel, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. É ali que Jesus vai começar o seu ministério. E por que isso, queridos? Por dois motivos, basicamente. Esses dois locais, ao norte de Israel, eram uma rota muito intensa de comércio. Então, Jesus é estratégico. Ele começa a anunciar o evangelho naquele local em que pessoas de todos os lugares vão passar. E os confins da terra vão conhecer a própria palavra de Jesus Cristo. Mas existe um outro objetivo de Jesus: comunicar-nos algo espiritual muito profundo, que ele veio para os cansados, que ele veio para os sobrecarregados, que ele veio para os aflitos. Se você se recorda, a terra de Naftali era uma terra de refúgio para assassinos também. Era para lá que os homicidas, assassinos, era Guantánamo, era enviado. Então não tinha peça boa ali. Aquela região era uma região desprezível. E com o tempo eles foram se aculturando e povos vieram, povos vizinhos, e introjetaram naquela região com uma cultura diferente, ídolos diversos. Eles então, de certa forma, se apartaram de Deus. Mas eles eram desprezados. Desprezados. Isso não quer dizer, queridos, que Jesus veio só para os que não têm dinheiro, os que são socialmente excluídos. Jesus veio para você também. Mas lembre-se, os excluídos também procuraram Jesus certa vez porque eles queriam pão e desprezaram Jesus. Não é pela questão financeira, mas é um tipo de cansaço, mas é um tipo de condição que Mateus 5, logo no capítulo posterior que a gente leu, Mateus 5 diz o seguinte: foi para isso que Jesus Cristo veio. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa palavra humilde é muito interessante nesse contexto aqui. Essa palavra humilde, ela pode ser traduzida como reduzido à pobreza, mendigos, aqueles que não têm nada, nenhum depósito, aqueles que são excluídos, mas espiritualmente. É aquele que reconhece que é miserável. Você se sente assim? Se você se sente assim, foi para você que Jesus Cristo veio. Agora, se você não é tão pecador assim, você comete pecado de vez em quando, e seu nome não é pecador, Jesus não serve para você. Agora, se você está cansado, aflito, sobrecarregado, Jesus é para você. Você o aceita como seu Senhor, porque você conhece a sua pecaminosidade, o estado e a pobreza de alma em que você está. Quem não está doente não pode se encontrar com Jesus, porque Ele veio salvar e curar doentes. Mas o texto também fala além do Jordão, é muito interessante, que fala que será gloriosa no caminho do mar, além do Jordão. O Jordão era um rio que vai cortando Israel, e é um rio muito importante na história do povo de Israel. Ele sempre vira uma chave, ele sempre nos fala algo a respeito de coisas espirituais. Por exemplo, foi no Rio Jordão que o povo atravessou para a Terra Prometida. Vocês lembram disso, no Antigo Testamento? Foi também no Rio Jordão que o Naamã foi curado. Aquele leproso foi curado no Rio Jordão. O Rio Jordão também era o púlpito de João Batista. Era ali que João Batista, então, pregava e anunciava as verdades do reino e arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Mas foi no Rio Jordão também que Jesus foi batizado. Algo está acontecendo aqui e esse profeta sabe muito bem que ele vai trazer à memória que o Rio Jordão é muito importante. E o que vem à mente, então, desses israelitas que escutam essa profecia? Redenção à vista. A nossa redenção está chegando. A nossa redenção está sendo prometida e ela vai chegar, assim como o povo atravessou o Rio Jordão, a terra prometida.
profeta está nos anunciando que algo também vai acontecer. E no verso 2 ele continua: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aqui o profeta faz uma antítese, é uma linguagem hebraica. O hebreu ele usa essas figuras de linguagem para trazer uma imagem muito forte. E aqui ele vai trabalhar com luz e sombra. Olha como ele fala: o povo que andava em trevas. Esse povo ele anda em trevas. Já andou no escuro total? Como é? É desesperador, é desorientador. Você tropeça, você cai, você não sabe para onde vai, desorientação total. Mas ele continua: e os que viviam na região da sombra da morte, você habita ali, você anda ali, mas você habita, você vive naquele local. Mas também ele fala do contraste, ele fala de um contraste de luz, ele fala que viu grande luz, não era uma luz qualquer, não era uma luz do sol, era uma luz que é maior do que a luz do sol. E para aqueles que estavam na sombra da morte, a luz resplandeceu. A ideia aqui é que a luz toma a iniciativa de aparecer. A luz resplandece, a luz vem e ilumina essas pessoas que estão vivendo e andando em trevas. Ela é ativa, ela é súbita, ela resplandeceu para eles. É isso então que o profeta está falando. E o que isso tem a ver conosco? Você precisa de uma luz externa. Você precisa de uma luz abundante. Queridos, a Bíblia nos define. E ela nos define de forma precisa. E isso com o pecado. Depois do pecado, nós nos tornamos algo, ou carregamos algo, ou somos algo. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 5, verso 8. Pois outrora éreis trevas. É ser. A condição do homem é ser treva. O Salmo 18, 28 diz o seguinte: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, lança ou derrama luz sobre as minhas trevas. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, é isso que Tiago vai falar. Existe uma treva que é sua, que é peculiar. E é isso que o profeta está falando para o povo de Israel: vocês andam em trevas, vocês são peculiarmente trevosos. Que contraste com o nosso Deus, não é verdade? Você é treva. E o nosso Deus? Não é que o nosso Deus, ele tem luz. A própria definição de Deus, é isso que o apóstolo João vai falar lá na sua primeira carta, capítulo 1, verso 5. Nosso Deus é luz por definição. E a gente não deve andar em trevas. O nosso Deus é luz. Não há como coexistir trevas e luz. Elas foram separadas desde capítulo 1 de Gênesis. Luz e trevas. O nosso próprio Deus é chamado de o sol da justiça, lá em Malaquias capítulo 4. A cidade celestial será iluminada com luz para valer, muita luz, maior do que o sol. O sol vai se escurecer ao brilho dessa luz do nosso próprio Deus. Ele vai ser o sol da justiça que brilhará na grande Israel. Você se considera assim? Você se considera pecador? Se sim, essa mensagem é para você. E o segundo ponto, nós avançamos: a alegria do povo vem da libertação da opressão do inimigo e da promessa de vitória. Então, Deus liberta o seu povo do inimigo e concede vitória plena ao seu povo. É isso que nós vamos ver do verso 3 ao verso 5. Olha como ele começa: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Então, apesar da rebelião do povo e do exílio que o povo sofreria, o povo se multiplicava. É isso que ele está falando aqui: o povo vai se multiplicando. Mas não há só um aumento do povo, mas a alegria do povo também, de certa forma, vai começar a se multiplicar. E ele vai especificar que tipo de alegria é essa. É uma alegria comparado à época da colheita, à época da ceifa. Então, o agricultor planta e ele colhe, ele fica alegre porque ele vai ter sustento. E o outro tipo de comparação que ele faz aqui é quando os exércitos de Israel saem, subjuga os povos, ganham dos seus inimigos, então eles pegam todos os mantimentos, todas as riquezas daquele povo.
é o despojo. É o tipo de alegria que vai inundar o coração do povo de Israel com a salvação. A salvação que Deus nos dá deve nos trazer alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Essa alegria vem do fato de sermos enxertados na família e sermos reconhecidos como filhos de Deus. Essa é a maior alegria que um ser humano pode desfrutar nesse lado da vida. É saber que foi perdoado. É saber que recebeu plena redenção. O Espírito nos regenera, Ele nos apresenta Cristo e Ele dá o seu fruto no nosso coração à medida que Ele vai apresentando Jesus Cristo ao nosso coração. E o fruto disso é alegria. E mesmo em momentos de pecados, queridos, você sendo um crente, você pode clamar por alegria. Foi isso que o salmista fez. Lembra o Salmo 51, um salmo bastante conhecido? No verso 12 ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. A salvação do Senhor deve ser a nossa alegria. É a nossa alegria. Paulo, ele sempre andando em prisões, em cadeia, mas ele fala, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque ele sabia a quem ele pertencia. O tipo de salvação que ele tinha recebido. Aquele homem perverso, aquele homem mau, que se tornou exemplo de como Deus chama pecadores ao arrependimento e como Deus salva pecadores. Ele então chama o povo a alegrai-vos no Senhor. Essa é a alegria do crente. Essa é a nossa maior alegria. Então, o primeiro motivo da alegria, e ele vai falar nos porquê, olha no verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Essa é a alegria. O primeiro motivo de o povo estar alegre é porque Deus quebrou o jugo pesado. Mas também Deus quebrou a vara. Ele vai falar logo em seguida. E Deus também quebrou o cetro. Deus vem e Deus rasga, Deus quebra, Deus tira as algemas e Deus quebra de uma vez por toda o jugo do opressor, do inimigo, a vara do inimigo e o cetro do inimigo. O que isso quer dizer? O jugo, trabalho forçado. Vocês lembram da história de Faraó, como ele aumentou o trabalho do povo e forçou o povo a trabalhar mais e mais? Deus vem e quebra o jugo. Foi isso que Deus fez. Deus libertou o trabalho forçado. Deus também quebrou a vara, o abuso físico, o abuso de opressores que punem fisicamente o povo de Deus. Deus, então, quebra essa vara que julga o povo, o que maltrata o povo. Mas Deus também quebra o cetro desse tirano. É o poder tirano que é retirado. O povo, então, é liberto de todas essas coisas. É da escravidão a uma liberdade plena. É isso que o profeta está nos falando. Como nos dias dos midianitas. Vocês lembram da história dos midianitas? A vitória esmagadora de Gideão pela intervenção divina? Deus chama Gideão, Deus faz a promessa que subjugaria os midianitas, e Gideão então chega com 20 mil homens. E Deus fala, não, Gideão, tem muita gente. Então, chegam a um ponto em que os soldados estão apenas em 300. E Juízes 7:2 vai dizer o seguinte, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. É uma vitória plena, e essa vitória vem das mãos do Senhor. É uma vitória impressionante, é uma vitória absoluta e milagrosa. Assim é Cristo conosco. Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele nos liberta de todo esse jugo, de toda essa tirania, e Ele faz isso de forma vitoriosa, e é uma vitória plena. Piper, comentando esse texto, ele cita Romanos, falando que tipo de vitória espiritual recebemos em Cristo Jesus. Você talvez se familiarize com isso. Romanos capítulo 8, verso 35 a 37, um texto bastante conhecido. Nossos inimigos espirituais derrotados. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas no final ele fala, porque nós estamos certos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o primeiro motivo. Deus quebra o jugo dos nossos inimigos e por isso nós estamos alegres. O segundo motivo da alegria do povo de Deus, ele vai falar então que Deus defende o seu povo. É isso que ele vai colocar no verso 5.
Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Deus vai batalhar pelo seu povo e Deus vai aniquilar o exército oponente. Mas Deus não só aniquila o exército oponente, mas Deus vai aniquilar toda violência contra o seu povo. As botas queimadas e vestes queimadas, elas significam, olha, eu vou trazer uma paz absoluta. Ninguém vai mais vestir essas botas, ninguém vai mais vestir essas vestes. Os instrumentos da batalha, eles serão agora inúteis, porque não existirá mais batalha. Eu vencerei definitivamente, uma paz definitiva. É uma erradicação da guerra total contra o povo de Israel e contra os seus inimigos. Mais para frente, essa mesma promessa vai acontecer. E olha como Deus pune os inimigos do povo de Israel, cumprindo a sua promessa. Isaías capítulo 37, 35 e 36. Porque eu defenderei esta cidade, é o próprio Deus falando, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. 180.000 pessoas mortas por uma única espada. O anjo do Senhor havia derrotado definitivamente os inimigos de Deus. E chegamos então ao ápice dessa profecia, que são os versículos que conhecemos bastante. E o terceiro ponto é: a razão da alegria, da liberdade e da vitória vem do nascimento de um menino. A razão da alegria do povo de Israel, a razão da liberdade, que trouxe liberdade ao povo, e da vitória do povo, é o nascimento de uma criança. É isso que ele vai fazer nos versos 6 e no verso 7. O porquê aqui, o verso 6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. Esse porquê liga todas essas coisas: a alegria, a liberdade e a vitória. Ele é a razão de todo o bem do povo de Israel. Uma criança. Uma criança. E aqui há um paradoxo, querido. Não é um exército ou as relações internacionais que trarão paz ao povo de Israel, mas uma criança, um menino. Nos ombros de uma criança será colocado toda a responsabilidade de trazer paz. Você confiaria em uma criancinha? Coloca uma criança para governar por um dia na sua casa. O que vai se tornar? No capítulo 3 de Isaías, vai ter uma profecia contra o povo, e Deus vai falar que Deus vai dar a essa nação rebelde meninos como príncipes, como governadores. Olha, agora vocês vão ser governados por crianças. Pela rebeldia de vocês, o julgamento é: agora os líderes vão ser meninos. Eles não vão ser homens formados, não entenderão as coisas. Eles serão meninos. Mas aqui, nessa profecia, Deus está falando: eu vou dar a vocês um menino que vai governar. Mas a gente vai ver que esse menino é um menino diferente. E o poder desse menino se revela exatamente na sua vulnerabilidade. Ele é uma criança. 1 Coríntios, capítulo 1, 25, diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É na fraqueza de Deus, na suposta fraqueza de Deus, que nós teremos a nossa redenção. Uma criança, queridos, uma criança irá nos libertar. Mas que criança é essa? E ele então vai nos dar um nome para essa criança. E a nossa redenção está ligada ao caráter, à pessoa desse nome. É o rei que virá. E ele então é maravilhoso conselheiro, como você pode ver aí no verso 6. Ele é um maravilhoso conselheiro. Sabedoria divina, queridos, uma sabedoria inescrutável. O apóstolo Paulo, depois de falar da soberania de Deus e falar também da responsabilidade do homem, no capítulo 9 de Romanos, no capítulo 10, no capítulo 11, ao final, ele vai retumbar em glória, em louvores ao nome do Senhor pela sua sabedoria. Como Deus pode fazer essa redenção dessa forma que Ele fez? Ele então não entende o que está acontecendo, mas Ele dá um grito de alegria e Ele fala: ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Esse Deus é um Deus sábio. Esse menino não é como os meninos de Israel. Ele é um rei e ele é um menino sábio, sapientíssimo. A sua sabedoria é maior do que a sabedoria de Salomão. Jesus então vai aprontar para ele e vai falar: eu sou maior do que Salomão. Povos da terra virão e o adorarão pela sua sabedoria. Mas também vai falar que o nome desse menino é um Deus forte, é um Deus poderoso. Esse menino não tem só sabedoria, mas esse menino tem poder. Se você conhece um pouco de monarquia, monarquia tem que coexistir essas coisas. Quando não tem essas coisas, ela rui. Sabedoria, poder. Um rei sábio, com poder, ele vai longe, o seu governo prospera. É assim na lei de Deus, na lei da terra dos homens. Então é um Deus forte, é um poder absoluto. E quem poderia detê-lo? Ninguém poderia detê-lo. Um rei sábio, um rei poderoso. Mas ele é o chamado Pai da eternidade. E aí o Pai da eternidade, ele vai ligar que a sabedoria dele é eterna e o poder desse menino é um poder eterno, infinito. É um governo que não vai ter fim. E todas essas coisas, então, culminam no príncipe da paz. Sabedoria, poder e eternidades envolvidas na nossa paz. Você confiaria nessa criança? Um Deus infinitamente sábio, um Deus infinitamente poderoso, pode trazer paz ao povo de Israel. Shalom. Essa é a palavra utilizada. Paz. Paz dá a ideia de completude, saúde, bem-estar, segurança e sossego para o povo de Israel. Nós podemos confiar nessa criança, porque ele trará paz sem fim. E fala então no verso 7 que para que se aumente o seu governo, o governo dele vai sempre aumentando, ele sempre vai conquistando, nada pode detê-lo pela sua sabedoria e pelo seu poder. Mas o seu poder e a sua sabedoria são exercidos de forma amorosa. E olha, ele fala que esse governo ele vai ser diferente dos outros governos, que era com tirania, ele vai ser um governo amoroso, amparado na justiça e na retidão. Um governo justo. Esse menino, além de ser sábio, infinitamente poderoso, ele é justíssimo e reto. Todos os seus julgamentos são zelosos, são conforme a lei. E ele é a própria lei. Ele é a medida de todas as coisas a serem julgadas. E no final, para terminar, o profeta vai falar: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É como se fosse um selo final em toda a profecia que foi proferida. Então, o zelo do Senhor vai fazer isso. O zelo é o ciúme. Em algumas versões nós podemos falar o amor do Senhor, ou a paixão, ou as entranhas de Deus é quem fará isso. Deus vai se mover nesse sentido. E é Deus quem vai garantir que esse menino traga paz ao povo de Israel. Só que desde agora e para todo sempre. Essa paz começa agora, queridos. Se você é um cristão, se você se submeteu a Jesus Cristo, essa paz começa agora. Ela não é apenas uma paz futura. Ela não é plena nessa vida, mas ela começa aqui. E essa afirmação, na verdade, liga todas as coisas. Qual é a garantia, então, de que eu terei paz e eu posso confiar nessa criança? O Deus zeloso fará isso. Se nós pegarmos todo o texto do verso 1 ao verso 7, vai falar que Deus, nos primeiros tempos, Deus tornou. Foi Ele quem fez. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes para eles a graça. Foi Deus quem teve a iniciativa. No verso 3, tu tens multiplicado este povo, a alegria tu lhe aumentaste. Deus aumentou a alegria do povo. Deus salvou o povo. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Foi Deus quem tirou os inimigos. É Deus fazendo o tempo todo. No verso 6, porque o menino nos nasceu, ou seja, ele nasceu para nós. O menino se nos deu, ou seja, ele nos foi dado, graciosamente. Deus toma toda a iniciativa soberanamente da salvação e redenção do seu povo através de um menino. E ele é chamado, então, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Essa palavra exércitos é o Jeová Sabá. É o Deus poderoso em batalhas. É Ele quem vai adiante do seu povo. E o que isso tem para nós, Daniel? Você precisa se submeter a essa criança.
a esse filho que nos nasceu, a esse filho que nos foi dado, porque ele vai lançar luz sobre as suas trevas. Zacarias, nós lemos um pouco da profecia no verso 78 e 79, lá em Lucas, já no Novo Testamento, vai falar o seguinte a respeito dessa criança. Graças à entranhável misericórdia, graças à misericórdia que vem lá do fígado de Deus, se pudesse dizer assim. Vem do âmago, do amor, da plenitude de Deus. Graça entranhável e misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará. Quem nos visitará? O sol nascente nas alturas. Luz para valer. Luz que vai iluminar toda treva, todo o coração sombrio e trazer paz. Mas que tipo de paz? O apóstolo Paulo vai nos falar no capítulo 5 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, e o motivo de toda paz com Deus foi Jesus Cristo, esse menino. O menino que nos traz paz. Mas Zacarias continua: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus nos salva das nossas trevas e agora Ele coloca-nos num caminho de paz, num caminho de reconciliação, e agora nós propagamos paz. Você então é chamado a se debruçar, a se lançar no braço de uma criança, porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e Ele governa a sua igreja agora. Só que Ele não é mais um menininho. Agora Ele está em plenitude no seu trono, reinando ao lado de Deus Pai, e controlando, governando, protegendo e dirigindo a sua igreja. Glórias ao nosso Deus por tão grande salvação. Feliz Natal, queridos. Um menino foi nos dado para a nossa redenção, para a nossa reconciliação e para a nossa paz, uma paz sem fim. Amém? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por tão grandes promessas de salvação que chegou até nós, nos reconciliou contigo, cada um, Senhor, ao seu tempo, da sua forma. Teu governo, Senhor, sendo estabelecido em cada coração, Pai. Te pedimos que a Tua graça entranhável e misericórdia seja sobre essa igreja, Pai. Nos ajude a amar o Filho, a desejar o Filho e a obedecer o Filho. No nome dele te pedimos, no poder do Teu Espírito. Amém, Senhor. Amém. O pastor Danilo está por aqui? Pastor, o senhor poderia vir aqui para impetrar a bênção, por favor? Pastor Danilo chegou semana passada, talvez ele tenha experimentado a semana mais intensa da sua vida, porque ele chegou, ele não tinha casa para ir. Quando você chega no seu lugar, você vai para a sua casa, ele não tinha nem casa. Aí ele ficou numa casa Airbnb, e aí quando finalmente a casa dele apareceu, aí ele entrou na casa, não tinha nem onde dormir, não tinha cama, sabe? Aquela casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, era parecida com essa. E aí ele só conseguiu dormir na casa dele mesmo depois de alguns dias, mas dormir também não resolve, né? Tem que fazer comida e tal, então ele ainda está nessa peleja. Mas eu acho que ele conseguiu o mínimo. Tanto que ele vai até tirar umas férias agora e estará conosco definitivamente a partir do dia 4 de janeiro de 2026, se Deus permitir. Por favor, pastor. Bom dia. Vamos colocar de pé, irmãos. Que alegria ouvir a palavra de Deus, lembrando-nos a luz, a liberdade e o verdadeiro lar que traz alegria ao nosso coração. Diferente desse bagunçado, né? Essa esperança que enche o nosso coração de alegria. Vamos receber a bênção do Senhor, irmãos. Amados, filhos da promessa, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a comunhão
e a santificação do Espírito de Deus seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Sento, irmãos. Quero só dar graças a Deus pelo privilégio